Amados irmãos, a nossa saudação muito especial nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, aquele que vive, aquele que reina. Cristo já ressuscitou. E a nossa mensagem nesta manhã é de fé, é de esperança, é de regozijo. O Senhor ressurgiu e com Ele também nós podemos ter um viver ressurreto, um viver que dignifica o nome do Senhor. Andamos agora, pois, em novidade de vida. Eu quero acolher a todos que estão conosco nesta manhã, aqueles que também nos acompanham pela internet, para dizer que hoje é uma data magna da nossa fé cristã, porque reconhecemos nela o poder de Deus, capaz de trazer vida dentre os mortos. O Senhor que é Criador é também o mesmo que ressuscita, que vivifica. E nós estamos muito felizes para celebrar o nome do Senhor nesta alvorada da ressurreição. E quero desde já convidá-lo a adorar ao Senhor, adorá-lo em espírito e em verdade, e adorá-lo porque Ele vive. E Ele vive, podemos crer no amanhã. Esta é a nossa esperança. Vamos colocar-nos em pé e vamos entoar este louvor ao Senhor. Deus enviou o seu Filho amado, morreu em nosso lugar, mas ressuscitou e agora vive. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e levantou. O Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então verei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Jesus inúmeras vezes advertiu que era necessário que Ele enfrentasse a morte, que Ele fosse sepultado. E o sepultamento tem este indicativo físico de alguém que desce, de alguém que vai à sepultura, de alguém que é colocado num lugar inferior. Mas aquele que se submeteu a tamanha humilhação,
venceu a morte, ergueu-se, levantou-se e agora está exaltado acima de toda a cogitação. Ele é o Deus exaltado, Rei sobre tudo que há. E nós celebramos esta realidade nesta manhã da ressurreição, reconhecendo Cristo como Rei exaltado nos nossos corações também. Vamos louvar ao Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. A experiência da ressurreição tem início com uma realidade negativa. Aquelas que foram ao túmulo o viram vazio. E a declaração angelical foi essa: ele não está aqui. E a pergunta que remanesce é então: onde está? Nós vamos tentar responder isto ao longo do nosso culto, da nossa reflexão. Nós vamos tomar o nosso boletim e ler o texto transcrito do Evangelho de Marcos, capítulo 16. Esta não é uma hora para intimidação, para apequenamento dos nossos corações. Devemos ser tomados por um espírito de destemor, de ousadia, de coragem, porque o Senhor vive e reina. Vamos ler juntos o texto impresso, todos. Não vos atemorizeis. Buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Ele não está retido pelo túmulo, pela sepultura. Ele não se encontra impedido pela morte. Ele ressuscitou, ele vive e reina. E a ele devemos bendizer, adorar, louvar eternamente. Cristo adorado. Vamos entoar o hino 51 para o louvor do nosso Deus. A Cristo coroai, Cordeiro vencedor, ouve das hostes celestiais, os anjos o louvor. Eleva a tua voz e entoa coração, louvando aquele que morreu e
chagas o esplendor e a glória contemplai. Vem anjos lá do céu, o podem suportar. Perante o místico esplendor, abaixam seu olhar. A Cristo coroai, a vida nos dou, e a fim de dar-nos salvação, a cova triunfou. Cantemos seu poder, morreu, mas ressurgiu, a vida eterna lhe nos deu, e a morte destruiu. A Cristo coroai, das eras do Senhor, dos mundos e astros da amplidão, eterno Criador, ao grande Redentor, que nos deu salvação, eternamente tributai louvor e adoração. Adoramos a Ti, ó Cristo, bendito e amado Salvador, porque o Senhor obedientemente assumiu a nossa condição humana, militou nesta terra, legou-nos exemplo filial, e por tua obediência conquistaste-nos a salvação. Ainda nesta semana que se findou, visitamos o teu Calvário. Pudemos ali nos aperceber da realidade atroz que o Senhor carregou sobre si em nosso lugar. Mas nesta manhã podemos reconhecer o poder do Senhor, o poder de trazer vida dentre os mortos e o poder de legar-nos a tua vida. Estamos aqui muito felizes, celebrando a ressurreição, a vida, a esperança, o amor, a oportunidade de vivermos o bem, de podermos ser cooperadores do Senhor na construção do teu reino. Este reino que clamamos, venha o teu reino, e ele já está aqui, e ele já é uma realidade, e ele há de se consumar, há de se consolidar quando da volta do Senhor Jesus. Por isso, ó Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós exaltamos o teu nome, que é sobre todo nome, porque o Senhor vive e nós podemos crer no amanhã, neste amanhã que já se realiza desde já, porque somos o povo redivivo, o povo que provou da ressurreição, o povo que prova do próprio Deus, Deus a quem serve, o Deus que está no nosso meio. Assim nós te bendizemos, assim nós reconhecemos a tua majestade e glória, adoramos o Senhor na beleza de tua santidade. Acolhe, ó Deus, o nosso louvor. Este culto é para o Senhor, este culto é para a glória e para a honra do teu nome. É em Cristo Jesus que nós te bendizemos e te adoramos, hoje e sempre. Amém. Podeis sentar, irmãos. Filhos de Sião,
Nesse domingo estamos encerrando a nossa jornada da Páscoa, já iniciada desde domingo passado, com o domingo de Ramos. Tivemos o culto da quinta-feira, encerrando também o Experimentando o Sobrenatural de Deus, quando viemos estudando nas últimas 7 quintas-feiras os sinais registrados pelo evangelista João, o culto da Paixão, sexta-feira, e hoje ainda à noite teremos o culto pascal, mas as nossas atividades prosseguem durante toda a semana, nessa nova etapa do nosso calendário litúrgico. Eu quero chamar a sua atenção para as informações constantes no boletim. Em primeiro lugar, reunião do Conselho amanhã. Já começamos o mês com a reunião do Conselho amanhã, 1º de abril, é 1º de abril, mas tem reunião do Conselho, não é brincadeira não. Às 19h30, por favor, pastores e presbíteros estejam atentos. A SAF também terá sua reunião plenária dia 2, terça-feira. Os nossos núcleos funcionarão normalmente nesta semana, alguns não funcionaram na semana que passou, em razão do feriado, mas essa semana a escala está completa. Participe desse ministério. E queremos destacar a atividade da Escola Dominical no dia 13 de abril. Será um sábado. Nós teremos um encontro das escolas dominicais de Curitiba às 17 horas. Terá um treinamento, seguido de um momento até lúdico, com gincana bíblica. Faz tempo que a gente não faz uma gincana bíblica, é tão bom, né? Vamos aí testarmos os nossos conhecimentos bíblicos. Mas às 19 horas o culto evangelístico, que será conduzido pelo cantor e evangelista Nani Azevedo. E você ainda não tomou o seu ingresso, pegue com os nossos diáconos ou na secretaria da igreja. Não esqueça de trazer aquele quilo de alimento que será revertido em prol das nossas entidades assistenciais. No domingo que vem, primeiro domingo do mês, a Santa Ceia do Senhor nos 3 cultos, e lembrarmos-nos de trazer o leite das nossas crianças. É um gesto simples, singelo, mas faz muito bem. E quando nós trazemos esse leite, nós evitamos de comprar esse leite com os recursos regulares, o que pode ser investido em outras atividades que também requerem a nossa presença. Eu gostaria de saudar aos nossos visitantes, são sempre muito bem-vindos. Estou ali divisando o reverendo Samuel Labanca com Dona Adelaide, é sempre um prazer tê-lo aqui, né? E outros irmãos que nos acompanham, e gostaríamos de reconhecer se há entre nós alguém que está pela primeira vez. Se esta é a primeira vez que você participa de um culto aqui conosco, onde você estiver, coloque-se em pé para nós podermos reconhecer a sua agradável presença aqui. Não tivemos coragem de trazer visitante hoje, né? Muito cedo, né? Tem ali atrás. Que bom. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua querida presença. O reverendo Luiz vai dar continuidade ao nosso culto. Aleluia, Cristo vive. Nós estamos agora nesta parte do nosso auxílio litúrgico que diz: despertai para o ressurreto. Podemos ler em conjunto este texto que está impresso em nosso boletim. Leiamos todos. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Este é o momento da oração silenciosa em que todos nós, e cada um de nós, pode estar dirigindo a sua oração silenciosa ao Pai do céu, agradecendo pelos benefícios recebidos, clamando pelos pedidos que temos do fundo do coração e nos submetendo principalmente à vontade dele. Oremos silenciosamente por alguns momentos.
Fiquemos em pé. Querido Pai, nós estamos na Tua presença nesta manhã para louvar e bendizer o Teu santo nome, adorá-lo na beleza da Tua santidade. Agradecer, ó Pai, pelo plano perfeito que Tu tens para as nossas vidas todas. Um plano perfeito que fez com que Teu Filho amado morresse na cruz do Calvário e ressuscitasse, garantindo-nos a vida eterna. Muito obrigado pela nossa salvação em Cristo Jesus. Nós, ó Pai, queremos agradecer pelas inúmeras bênçãos recebidas, pelo Teu sustento, Teu amor, Tua misericórdia, Tua bondade, Tua graça infinda. Queremos também clamar, ó Pai, clamar pelos nossos queridos enfermos. Ser com Cleusa, Pai, Cleusa Cornelsen, ser com Geni, Maria Geni de Barros, ser com Ezequiel Pereira. Tu tens sustentado estas vidas, ó Pai, Tu tens recuperado estas vidas. Continua a abençoá-los, ó Pai. Ser com os nossos idosos todos, Henrique Guerra, Vitalino Máximo, Adalto Oliveira. Ser, ó Pai, com tantas pessoas que, neste ocaso da sua existência, necessitam do Teu amparo, do Teu consolo, do Teu conforto. Agradecemos, ó Pai, pela mais um ano de vida de Hilda Brenner, irmã querida que por tantos e muitos anos tem vindo aqui adorá-lo e bendizer o Teu santo nome. Se conosco neste dia, ó Pai, nós precisamos de Ti e queremos viver na Tua companhia santa, tendo como modelo Jesus Cristo, que nos ensinou a obediência e o amor. Pedimos perdão, ó Pai, pelas vezes que temos desobedecido e não temos amado na medida e na qualidade que Tu tens nos amado. Abençoa-nos neste dia, guarda-nos. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos irmanou ao nos ensinar a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Leiamos juntos o que está impresso no nosso auxílio litúrgico e diz: Vivei pelo ressurreto. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Podeis assentar. Este é um momento próprio em que nós nos sentimos privilegiados, porque nós podemos, com os recursos que amealhamos com a graça de Deus, podermos participar do sustento do Seu reino e da Sua obra na terra. Enquanto os nossos irmãos diáconos estiverem recolhendo as ofertas, os dízimos, os compromissos, nós estaremos entoando o hino de número 272, Aleluia ao Cristo Redivivo. Jesus ressuscitou.
chamar as crianças para o culto especial, missionária Luciana. As crianças podem vir à frente. Então as crianças voltam, retornam as crianças. Luciana já está, mas já está comprometida com a preparação do nosso café. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, nós queremos agradecer pela oportunidade que Tu nos dás de estarmos aqui, podendo colaborar com o sustento da Tua obra. Abençoa, ó Pai, as mãos que vão administrar esses recursos, que eles efetivamente possam ser direcionados para o que Tu pretendes de cada um de nós. Sê conosco, ó Pai, sê com as obras sociais da igreja, sê com o sustento pastoral, sê com toda a expansão do Teu reino na face da terra através dos nossos missionários. Abençoa-nos, ó Pai, guarda-nos, guarda as crianças que aqui estão conosco hoje. Abre o nosso entendimento e o nosso coração para que nós possamos entender a Tua mensagem. Abençoa-nos, guarda-nos em Teu amor. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter ao final deste trabalho o nosso café pascal, que está uma delícia. Eu já passei por lá, já fiz a minha avaliação. Eu garanto para você que você vai ser muito abençoado, vai ser bem nutrido. O seu jejum vai compensar. Mas antes de pensarmos no café pascal, vamos pensar na palavra de Deus, que é pão, que é alimento para a nossa alma. E o texto impresso no auxílio litúrgico que nos desafia ao testemunho do ressurreto, vamos ler juntos, Atos 2:32, diz o quê? A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Não somos testemunhas oculares, mas somos testemunhas de fé. Nós somos testemunhas que sabemos, pela obra que o Senhor realizou no nosso coração, que Ele vive e reina. Nós somos testemunhas do poder de Deus. E nós podemos anunciar, proclamar, emitir a nossa palavra de certificação desta realidade. E a igreja é pregoeira da mensagem da ressurreição. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, onde nós começamos o nosso culto. O capítulo 16, derradeiro deste evangelista, o mais antigo. A ordem
em que achamos os evangelhos na Bíblia necessariamente não é a ordem cronológica. O evangelho de Marcos, sabidamente, é o mais antigo, seguido de Mateus e Lucas, e então o de João, o derradeiro. Marcos, por ser o evangelho mais antigo, é o evangelho mais resumido. É o evangelho que vai logo ao ponto, já no seu princípio. Marcos não entra em detalhes acerca do nascimento de Cristo, muito menos da sua infância. Então, logo Jesus nasce, já está no seu ministério, já está agindo, já está atuando, já está anunciando o arrependimento para o advento do reino que ele veio implantar. E assim também, narrativas que em outros evangelhos são mais elásticas, Marcos vai direto ao ponto. E no que tange à ressurreição também, no que tange ao desfecho do ministério terreal de Jesus, igualmente. E é o capítulo 16, que hoje é a nossa tarefa de leitura. Eu convido a todos para colocarmos-nos em pé e vamos proceder à leitura a uma só voz. Todo o capítulo, são apenas 20 versículos, mas com muita atenção vamos ler juntos. Comecemos no primeiro versículo. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro. E de medo nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais. Mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Vamos orar. Senhor, que desfecho maravilhoso. Não poderíamos pensar numa outra forma do Senhor deixar a companhia terreal dos discípulos, senão no desafio, senão na conclamação para a difusão do teu reino, senão para, de maneira gloriosa, ser recebido no céu, mas ao mesmo tempo estar conosco,
infundido em nossos corações pelo Teu Espírito. E a nós nos foi dado o privilégio que os anjos desejavam muito realizar, mas a nós foi conferido de proclamar o Evangelho, de anunciar a palavra, de testemunhá-la, de sermos os pregoeiros da ressurreição. E nesta manhã, uma vez mais, aqui estamos para ouvir a Tua palavra, para dela termos conhecimento e profundidade, mas para assumirmos uma vez mais o nosso compromisso de torná-la conhecida de todos, porque é mensagem de salvação, porque é palavra de ressurreição, porque é a voz do Senhor infundindo em nós esperança. Fala ao nosso coração nesta hora, usa o Teu servo, dá-nos a instrução que a Tua palavra promove, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Não dava para acreditar. Aquele moço que só fez o bem, deu vista ao cego, levantou o paralítico, fez o surdo ouvir, o mudo falar, alimentou a multidão, abençoou as crianças, agora é preso? O que esse homem fez de errado? Qual foi o seu crime para ser preso e ainda com uma escolta considerável? E a sua prisão, seguiram-se uma série de violências. Não dá para acreditar numa coisa dessas. Não dá para acreditar que não bastasse já toda esta injustiça perpetrada contra alguém tão bom, tão carinhoso, de um carisma tão forte que fazia do seu olhar atrair multidões, ele fosse julgado de maneira sumaríssima. Os estudiosos do direito, os juristas, numa avaliação bastante criteriosa, são unânimes em afirmar que jamais na história humana houve um julgamento tão injusto. A celeridade do processo, a forma como se colheu o testemunho das pessoas, a maneira de negar defesa. Não dá para acreditar em tamanha injustiça. Mas também não dá para acreditar que a sentença emitida fosse tão rapidamente executada. Não houve chance de um recurso, de levar a uma outra instância a possibilidade de avaliar melhor as coisas. Tudo aconteceu no amanhecer de um dia e até ao meio-dia já estava sendo executada a sentença. Não dá para acreditar. O chão saiu debaixo dos pés daqueles que acompanhavam mais de perto a trajetória deste Nazareno. Tudo foi tomado de absoluta surpresa e decepção. Não dava para acreditar. Bom, é verdade que ele muitas vezes fez referência a isto. Ele disse inúmeras vezes que haveria de padecer, de que era necessário assim acontecer, usou de algumas expressões figurativas, falou de si mesmo como o filho do homem precisa seguir para Jerusalém, porque nenhum profeta morre fora de Jerusalém. Mas a gente não estava acreditando muito nisso. A gente achava que era força de expressão, era um jeito de chamar a atenção para um ensinamento. Ele era muito pródigo em figuras, em metáforas. A gente não estava muito acreditando nisso. Não dava para acreditar. Mas passado pouco mais de 24 horas, algumas mulheres foram ao túmulo, já acreditando que tudo tinha acontecido mesmo, e são gratamente surpreendidas com uma mensagem de uma figura que não conseguiam discernir bem, e os evangelistas não são muito unânimes acerca de quem eram tais pessoas,
provavelmente seres angelicais, em algum lugar 2, em algum lugar 1, que dissem: ele não está aqui, porque ele ressuscitou. E vocês, por favor, saiam dizendo isso, principalmente aos discípulos. E o versículo de número 8 diz que elas fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Não acreditaram também. Não acreditaram. Mas o Senhor Jesus acaba por se revelar de maneira pessoal, presente, a Maria Madalena, que recebera do Senhor uma bênção maravilhosa, uma mulher oprimida, uma mulher opressa pelo maligno, foi libertada e agora só tinha louvores a Jesus, e Jesus se manifestou redivivo a ela, e ela então insiste: vá anunciar aos meus companheiros que estão tristes e choram. E ela foi, esta deu crédito, esta inegavelmente mostrou fé. Mas quando ela vai até eles, o versículo 11 diz que, ouvindo que ele vivia e que fora vista por ela, não acreditaram também. Aí Jesus se revela aos 2 de Emaús. O relato no Evangelho de Lucas é prolongado, é um relato bonito, é um relato também que revela a dificuldade daquelas pessoas de acreditarem no ressurreto, mas, no entanto, por fim eles acreditaram e foram contar conforme Jesus havia dito: é para dizer que eu ressuscitei. E o versículo 13 diz que eles foram, anunciaram, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Parecia até o inacreditável futebol clube, né? Não se acredita que possa alguém ter ressuscitado. Meus irmãos, a mensagem da ressurreição é o evento que confronta a fragilidade da nossa fé. Quando nós lemos reiteradas vezes nesta passagem que não acreditaram, que não deram crédito, que atemorizados, inclusive, e o medo acaba causando isso, a gente custa acreditar em alguma coisa. Não se trata propriamente de uma incredulidade irreversível, como de fato não foi. Não se trata de uma condição que não vai mudar. Não se trata de uma incredulidade sistemática, bastante já defendida, passível de ser explicada, pode ser até escrita no formato de um tratado. Não. Mas é aquela incredulidade que muitas vezes nos toma de assalto, que a gente já aprendeu inúmeras vezes na Bíblia acerca daquela matéria, daquele assunto, mas a gente assim: não sei se é bem assim, não sei se dá para acreditar, eu tenho alguma dificuldade. É o que eu gostaria de chamar, não propriamente de incredulidade, mas de fraqueza da fé, fragilidade da fé. Uma fé que por isso mesmo precisa ser retroalimentada constantemente. Uma fé que se reconhece fraca, mas que não quer continuar fraca, que quer ser fortalecida. Uma fé que vai crescendo, mas às vezes tem os seus percalços, às vezes tem as suas escorregadelas, às vezes tem os seus deslizes, mas e que por isso mesmo precisa ser motivada, precisa ser elevada, precisa ser levantada. Talvez nesta manhã, quando nos reunimos para adorar o Cristo ressurreto, o nosso coração não se acha em alguma medida assim, precisando ser fortalecido, nossa fé não se acha abatida, há indagações e questionamentos no nosso coração acerca dos caminhos do Senhor. É a nossa condição humana, revelada numa fé que precisa ser fortalecida. E a ressurreição do Salvador, a ressurreição de Cristo, nosso Senhor, é um evento que confronta esta nossa condição de uma incredulidade, que não é sistemática, mas que muitas vezes atrasa, retarda o nosso progresso da fé. E eu queria, à luz deste pensamento, diante do capítulo que lemos, extrair algumas lições acerca disso.
Primeiro de tudo, é que a ressurreição que confronta a fragilidade da nossa fé, ela também muda o foco dos nossos ideais. A ressurreição de Cristo confronta a nossa fé e muda o foco dos nossos ideais. Esta página que lemos, ela nos dá conta de que a primeira coisa que aconteceu naquela manhã de domingo, era o primeiro dia da semana, era o primeiro momento de um novo tempo que haveria de se consagrar. Esta ocasião deu lugar para que 3 mulheres se dirigissem ao túmulo. Aqui estão nominadas Maria Madalena, de quem já falamos, Maria, mãe de Tiago e também de João, seu marido chamava-se Zebedeu, e ela foi uma das companheiras do ministério de Jesus, e Salomé, que em outro evangelho é chamada de Joana. Alguns nomes parecem ser um tanto confusos para nós. E que foram elas fazer? Qual foi a linha de ação destas mulheres? Elas foram fazer o que era o costume, o que era o hábito, o que era necessário se fazer. Diferentemente dos nossos ritos de sepultamento, quando tomamos uma providência de imediato ao passamento de alguém e a necessidade de tomar providências de ordem legal e também econômicas, evidentemente, e então algumas providências de ordem religiosa, mas ao final de um dia nós estamos num cemitério, estamos ali entregando o corpo morto ao pó, à terra, e então, a partir deste momento, nós voltamos às nossas lides. Não era assim em Israel. Havia um sem fim de ritos, de providências que se seguiam, e esta era uma delas. E que foram elas fazer? Foram lá para, com aromas, embalsamar o Senhor. Um gesto de carinho, de atenção àquele que já não estava mais, mas a sua memória. Muito cedo, no primeiro dia da semana, como nós estamos aqui, não tão cedo, já estamos com o dia avançando, elas foram para fazer isto. Mas quando chegaram lá, e tendo em conta tudo aquilo que nós viemos descrevendo, não dava para acreditar em tudo que aconteceu, foi tão rápido, foi tão difícil, elas se confrontaram com uma cena que não imaginavam. A pedra já estava afastada da frente, porque era uma preocupação que elas tinham. Quem é que vai remover a pedra para nós? Elas puderam adentrar e quando chegam ali, tem a informação de que o Jesus que elas procuravam não se achava ali. O Nazareno que fora crucificado havia ressuscitado e o anjo que está ali então diz assim, pode ver, veja aqui, ele não está mais aqui. O foco destas mulheres era o foco de quem vai cuidar da morte. O foco destas mulheres carinhosas, atenciosas, carregadas de luto, era o foco de quem apenas iria dar sequência ao que era costume, o que era cultural, o que era uma realidade que já se esperava. Como tantas vezes na nossa vida, nós estamos absolutamente direcionados a um objetivo de vida que nos foi legado pelas gerações que nos antecederam, pelos nossos pais, pela nossa cultura, pelos nossos costumes, pela nossa sociedade, e a nossa vida ruma nesta direção o tempo inteiro. Os nossos ideais não passam deste chão, desta terra, muito rasa, muito pequena de valores. Nossa sociedade nos estimula o tempo todo a objetivos de ordem material, para consumirmos as coisas que estão ao nosso redor. Esta é a marca do nosso tempo, da nossa geração, da nossa era. Não vemos nada além do visível, do tangível, daquilo que pode, de alguma forma, trazer ao nosso coração alguma coisa de benefício físico. Mas a ressurreição de Cristo,
confronta a nossa fé e muda o foco dos nossos ideais. Altera o nosso modo de ver as coisas. Aquelas mulheres, na melhor das intenções, estavam obcecadas por cumprir apenas um rito. Mas quando chegam ao túmulo, são instadas a mudar a sua visão de vida, a alterar o seu modo de enxergar as coisas. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. E porque Cristo ressuscitou, a nossa vida não pode ser mais aquela vidinha. A nossa vida não pode ser mais marcada apenas pelos sentimentos e pensamentos do presente século. A nossa vida agora se eleva, a nossa vida agora se alteia, a nossa vida agora tem uma nova dimensão. Importante registrar, o versículo 6 diz: não vos atemorizeis, buscais neste lugar, neste túmulo, nesta caverna que estava fechada com uma pedra que agora foi retirada, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. E a pergunta que remanesce é: onde é que ele está? Onde é que Cristo está? Há muitos que, mesmo vivenciando uma experiência religiosa e que carrega consigo também muito do cristianismo, continuam indo ao túmulo vazio, continuam servindo a um Deus morto, continuam focados numa experiência do amor, da presença de Deus, mas que se resume à sua vivência terreal. Nós fomos instados a acompanhar aquelas mulheres no túmulo que está vazio, e quando junto com elas recebemos a informação, ele não está aqui, nós perguntamos então, onde é que ele está? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 9. Esse texto responde onde é que Jesus está. Hebreus capítulo 9, versículo 24. Vamos ler juntos este versículo? Esse é um versículo para a gente decorar. Eu quase que tenho certeza que você nunca decorou esse versículo. Vamos ler juntos, 9:24 de Hebreus. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Toda a epístola aos Hebreus é uma missiva para incentivar a fé que a comunidade formada por judeus que haviam se convertido ao cristianismo se achava agora enfraquecida na fé, fragilizada na sua crença. Muitos, inclusive, queriam voltar aos costumes antigos, e o autor vai descrevendo que fazer isso é um retrocesso terrível, porque Cristo é superior, porque Cristo é soberano a todos os ritos e cultos judaicos, porque o sacrifício de Cristo é muito melhor. E nesta página em que nos achamos aqui da carta aos Hebreus, mais uma vez se reprisa o argumento dizendo: o sacrifício de Cristo não era como o sacrifício que os sacerdotes no passado faziam, que apenas prefiguravam o sacrifício que o próprio Cristo viria a realizar. O dele é perfeito, o dele é completo, e mais, ele agora se acha no céu, comparecendo diante de Deus por nós, neste exato instante em que nós estamos aqui em culto de adoração a Deus. Estamos louvando o nome do Senhor. Estamos aqui revivendo a história da fé. Estamos aqui prestando a nossa mais sincera homenagem ao nosso Deus que merece. Cristo está na presença do Pai, em nosso nome, entregando este culto a Deus. Por isso o nosso culto tem todo sentido. Por isso o nosso culto não é apenas uma dramatização, uma teatralização. Por isso o nosso culto não termina aqui, neste plano. Por isso o nosso culto não fica restrito a este espaço, que por mais que se chame espaço de adoração, ainda é um espaço físico. O nosso culto, ele alcança o seu êxito, ele alcança o seu objetivo na presença do Deus Trino. Porque Jesus, pelo sacrifício que fez,
pode elevar-nos à presença de Deus. E então, quando acompanhamos as mulheres lá no túmulo e somos informados que Ele não está ali, nós somos também informados que Ele está no céu e que Ele está diante do Pai, intercedendo por nós. Ele está na presença do Pai, colocando as nossas vidas. Ele está diante do Altíssimo, apresentando o nosso louvor, a nossa adoração. Se isso não muda o foco dos nossos ideais, eu não sei o que é que muda. Porque agora eu sei por que eu vivo. Agora eu sei por que eu existo. Agora eu sei o significado da minha vida. A minha vida não é apenas cumprir uma rotina que há de, ao final de um tempo, trazer benefícios materiais, atender a compromissos familiares, institucionais. A minha vida é para a glória de Deus. A minha vida é para o louvor do Senhor. A minha vida é para que eu esteja sempre diante da face do Deus Altíssimo, porque Cristo não está no túmulo, está no céu, apresentando o verdadeiro culto a Deus. Portanto, este evento que confronta a fraqueza da nossa fé vem para estimulá-la e fortalecê-la, mudando primeiramente o foco dos nossos ideais. Aquelas mulheres, num primeiro momento, tiveram muita dificuldade de reagir àquela informação, ficaram atemorizadas, mas Maria Madalena acabou tendo o privilégio de ver a Jesus redivivo. E aí não houve mais dúvida, e aí ela se tornou a primeira pregoeira da ressurreição, efetivamente. No entanto, quando ela vai atendendo à direção de Jesus para que os discípulos também soubessem disso, a resposta dos discípulos foi negativa, foi absolutamente decepcionante. Versículo 11 diz, eles não acreditaram. Isso me leva a uma segunda lição. A ressurreição de Cristo muda o foco dos nossos ideais, mas a ressurreição de Cristo, confrontando a nossa fé, nos incumbe da missão do reino. Nos coloca diante do projeto que Deus tem para nós. Eu fico imaginando e me colocando nessa condição, até como professor de futuros pastores, missionários, e estou lá ministrando as minhas aulas na faculdade, e ensino a teologia, e ensino tudo que o currículo demanda, e ao final de um curso, já prestes a concluírem e colarem grau, fazemos um exame geral com os nossos alunos, e eu constato, boquiaberto, que esses meninos não estão acreditando na palavra de Deus, que esses alunos não estão considerando o ministério redentor de Cristo, que eles têm uma maneira bastante heterodoxa de enxergar a fé, que eles estão bastante assim duvidosos da sua crença. E eu fico me imaginando agora ter que aprová-los, encaminhá-los ao presbitério, e fico imaginando aqui com o vice-presidente do presbitério que está aqui ao meu lado, dizendo assim, nós vamos ter que ordenar esses moços, e eu creio que ao final e ao cabo das coisas nós vamos chegar a alguns, não dá. Esses rapazes não estão preparados, esses rapazes vão ser um estrago no ministério. Eles vão botar a perder a obra que aqueles que nos legaram, erigiram e nos deixaram. Vai ser um desastre esta gente no ministério. Com certeza nós iríamos reprová-los. Nós iríamos mandá-los de novo aos bancos escolares, nós iríamos mandá-los de novo para a escola dominical, desde os infantes, para aprender o beabá da doutrina. Já daqui uns 10 anos vocês voltem aqui para ver se vocês estão prontos para serem os pregoeiros da palavra, para vocês serem os instrutores do povo. No entanto, o texto bíblico nos dá conta que, apesar das reiteradas manifestações de fraqueza da fé, uma incredulidade manifesta, o Senhor Jesus, quando apareceu aos discípulos finalmente, isso foi lá na Galileia, conforme ele disse que iria, a primeira coisa que ele diz para aqueles imprestáveis discípulos, para aqueles discípulos que não passariam no teste do presbitério, para aqueles discípulos que teriam que voltar para o beabá da escola dominical, versículo 15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso me choca. Isso me deixa realmente avaliando. Será que eu estou errado, então, de
reprovar os meninos lá no concílio? Eu não sou Jesus para ter tamanha coragem e ousadia de fazer o que ele fez. Mas ele toma estes homens que continuam pensando assim, não dá para acreditar. A gente achava que o que ele estava dizendo era só figura de linguagem, mas aconteceu mesmo. E talvez um dos discípulos deve ter lembrado, mas lembra também que ele falou que ele iria ressuscitar no terceiro dia? Isso era figura de linguagem também. E para esta gente, Jesus chega e diz, vão por todo mundo pregando o Evangelho. Sim, meus irmãos, mesmo fracos na fé, mesmo titubeantes na doutrina, mesmo manquitolando na nossa manifestação de crença, o Senhor ainda nos incumbe da missão, graças a Deus. Porque se dependesse da gente saber tudo certinho, da gente entender tudo tintim por tintim, a gente realmente ter aquela capacidade, aquela grandeza, aquela coisa espetacular, que às vezes até o auditório, às vezes até a congregação que se acha na nave e observa o pregador com todos os recursos que ele dispõe e sua experiência, imagina, se eu fosse esse pregador, se eu tivesse essa verve que ele tinha, eu saía para todo lado pregando o Evangelho. Você não sabe com que temor e tremor a gente vem para cá. Às vezes dá cãibra no joelho, de tanto que a gente treme. Não é falta de preparo, não é falta de fé, é fraqueza na nossa condição humana. E mesmo assim o Senhor diz assim, mas eu chamei você para fazer isso. Eu disse que é você que vai pregar esse Evangelho. E por isso, você pode orar como aquele pai que foi pedir a cura da filha, e Jesus diz, você crê? Ele disse, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Fortalece a minha fé. Não é uma incredulidade sistemática, é a nossa condição precária, finita e limitada. Sim, a mensagem da ressurreição confronta a nossa fé, mas diz, não tem desculpa não. Ide, anunciai, pregai, vão para frente, continuem a disseminar esta palavra. E o desfecho deste livro, o último versículo desta página, nos dá conta de que eles foram. Impressiona-nos. Até aqui, num espaço curto de tempo, a gente está visitando a percepção daqueles discípulos que estavam mostrando incredulidade. Se ela não era sistemática, ela mostrava a fraqueza da sua fé. No entanto, quando o Senhor Jesus diz, vão, o versículo 20 diz, e eles tendo partido, pregaram em toda parte. Agora não foram sozinhos, não foram desacompanhados, não foram por conta e risco, não foram na força do seu próprio poder, não foram embalados pelo seu êxito e sucesso, porque eles não tinham nada disso. Eles eram precaríssimos, eles eram falhos, eles eram até limitados em questões humanas. O texto diz que eles partiram pregando por toda parte, cooperando com eles o Senhor. É interessante esta maneira de Marcos descrever este fato, porque Paulo, quando vai falar sobre cooperação, diz que nós somos cooperadores de Deus, e é verdade. O Senhor é quem faz a obra, nós estamos ali ajudando Ele. Nós estamos cooperando para a difusão do seu reino. O reino é de Deus, o Senhor é que planta o reino, o Senhor é que instiga o reino no coração, mas nós cooperamos. Mas aqui é uma inversão. O Senhor é o que coopera com o êxito do nosso ministério. Porque se o Senhor não nos abençoar, se o Senhor não derramar graça, nós não faremos nada. A questão é que Deus tem derramado graça. A questão é que Deus abundantemente tem suprido as nossas necessidades. O que nós não podemos é fechar, tampar a possibilidade dessa graça na nossa vida. O que muitas vezes nós fazemos. Dispensamos a graça e vamos na força do nosso próprio poder. Vamos na exaltação da nossa condição. Sejamos modestos, sejamos humildes, reconheçamos a fragilidade da nossa fé, porque quando somos fracos, então é que somos fortes.
Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E por isso reconhecermos-nos no espelho que esses discípulos aqui nos apresentam. Eu sou um Pedro, eu sou um João, eu sou um Tiago. Você quem é nesse quadro? Somos todos discípulos que muitas vezes fraquejam na fé. No entanto, a palavra da ressurreição, que dá um novo rumo ao alvo da nossa vida, é também a palavra que reforça a nossa missão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O meu desafio nesta manhã é que quando terminarmos os nossos trabalhos, você divulgue esta mensagem. Você já comece agora. Aproveite quando encontrar as pessoas e desejar a elas feliz Páscoa, diga: Cristo ressuscitou. Porque na cabeça de muita gente, feliz Páscoa é bons chocolates, coma bastante ovinho, né? Não se lambuze com coelhinho, né? Que é uma dica: compre chocolate amanhã. Amanhã está mais barato, viu? Compra hoje não. Pode até comprar um para mim, pode comprar amanhã, tá? Eu estoco lá em casa. Diga: feliz Páscoa, porque Cristo já ressuscitou. Meus irmãos, a ressurreição confronta a nossa fé, que muitas vezes é fraca. Muda o foco dos nossos ideais, nos incumbe da missão, mas por fim a ressurreição de Cristo confronta a nossa fé e torna sensível o nosso coração à palavra de Deus. Nós lemos até aqui uma narrativa crescente que mostra a dificuldade de acreditar, a fraqueza da fé. E foi assim com as 3. Maria Madalena já teve uma reação diferente, mas quando ela vai, os discípulos eles não acreditaram. Jesus se revela aos 2 de Emaús, eles vão contar, dizem: não acredito. A gente nem estava acreditando que ele ia morrer, quanto mais que vai ressuscitar. Mas aí o Senhor Jesus apareceu, como ele disse que ia aparecer, já na Galiléia, e imagine você que isso acontece então alguns dias depois, porque há uma viagem a ser feita. Para Jesus essa viagem não durou nada, porque ele agora, tendo o corpo glorificado, não tinha limitação de tempo e espaço. Mas para os discípulos levou um tempinho. Eles não tinham carro, eles não tinham animais, tiveram que fazer a pé da Judéia à Galiléia. Mas estando todos ali sentados, diz o versículo 14, censurou-lhes Jesus a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Eu chamo a sua atenção para a censura que Jesus impõe agora sobre os discípulos, porque eu quero que ela também seja uma censura sobre a minha vida. Ela seja também uma advertência grave e solene sobre a sua vida. Ela seja um puxãozinho de orelha que todos nós precisamos o tempo todo. Por quê? Porque o Senhor nos deu a sua revelação. O Senhor nos deu a sua instrução. Nós recebemos a palavra pela qual, uma vez instruídos, nós temos vida. Jesus, no seu ministério terreno, advertiu aos pesquisadores da Bíblia, aos entendidos das Escrituras, que eles erravam, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque eram duros de coração. Iam à Bíblia, mas iam com as suas ideias predispostas, iam com aquilo que eles já tinham como certo, definido, não iam para aprender, não iam para ouvir a voz de Deus, não iam para conhecer os caminhos do Senhor, iam para tentar convencer a Deus das suas razões. Quantas vezes a gente não faz isso? A gente lê a Bíblia e a Bíblia diz: amai o próximo, amai o inimigo, amai ao que percebe. Mas, Senhor, tem umas coisas que não dá para fazer. O Senhor disse: mas o Senhor não sabe quem é o meu inimigo, o Senhor não sabe quem é que está me perseguindo. O Senhor quer coisa demais para mim. E a gente começa a argumentar com o Senhor, né? É dureza de coração. Porque se o Senhor diz assim, é para amar, Ele não vai dar uma ordem que não será possível de ser cumprida. Ele não vai colocar sobre você um peso que você não vai dar conta de carregar. Ele não vai colocar esse peso que talvez seja tão forte que Ele não te ajude a carregar. Ao mesmo tempo que Ele diz: tome cada um a sua cruz e siga-me, Ele diz: estou convosco, não vos deixarei até a consumação do século. E por isso a palavra da ressurreição
ela vem para tornar o coração incrédulo, empedernido, duro, maleável. Maleável. De tal sorte que agora, iniciando esse ano litúrgico, o ano litúrgico começa com a Páscoa, né? Com a ressurreição de Jesus. A gente leve mais a sério as indicações do Senhor para a nossa vida, aqui mostradas na palavra. Nós não sejamos refratários ao ensino das Escrituras. Nós não estejamos nos contrapondo ao propósito do Senhor. Nós não estejamos colocando óbice, empecilho, para que a vontade do Senhor se realize na nossa vida. De tal maneira que nós poderemos realmente fazer jus ao maravilhoso trabalho que o Senhor teve de ir até ao Calvário e do Calvário à sepultura, e na sepultura enfrentar os horrores da morte, mas vencer pelo poder de Deus e parecer redivivo diante dos discípulos e por força de consequência diante de todos nós, com este mistério maravilhoso da ressurreição. Meus irmãos, nesta manhã celebremos com alegria, com regozijo redobrado esta palavra que inflama o nosso coração, que motiva a nossa caminhada, que anima a nossa fé, muitas vezes fragilizada. Mas tenhamos muito certo de que é necessário mudar o foco dos nossos ideais. Se a nossa vida não se distingue, não difere dos demais mortais que não conhecem a Jesus, a ressurreição não teve o efeito necessário na nossa vida. Se o nosso propósito de vida não é a difusão do reino, a pregação do evangelho, o irmos por toda parte, pessoalmente, individualmente, como comunidade, então também a ressurreição não ganhou o devido valor. E se esta palavra da ressurreição não mover o nosso coração para andarmos em conformidade à vontade de Deus, para termos um coração sensível, não mais empedernido diante dos caminhos do Senhor, então também não terá valido a pena a ressurreição. Mas na verdade a ressurreição é a mensagem de redenção e de salvação. A ressurreição fecha este quadro. A ressurreição infunde no nosso coração este ânimo. A ressurreição determina que os nossos caminhos sejam agora trilhados na presença do Senhor. Que Deus a todos nos abençoe e nos guarde. Amém. Meus irmãos, vamos entoar o hino 274. E este hino agora vai nos trazer com redobrado ânimo a mensagem da ressurreição. Ele saiu da sepultura, com triunfo e glória ressurgiu. Coloquemos-nos em pé e louvemos ao Senhor. Eis-mo tu, Salvador, na sepultura, pois com poder real ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte o seu poder. Pode agora todos vir a conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Foram pregação ao seu sepulcro, foi tudo em vão, porém, saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte o seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. No grande vencedor,
agora a todos vida concede. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Ressuscitaste, ó Cristo, da sepultura saíste, e foi com triunfo, não foi carregado, arrastado para fora. Quando os primeiros chegaram ali, já não divisaram a tua presença, porque ali o Senhor não estava. E mesmo estando, da perspectiva humana, ainda alguns dias, palmilhando esta terra, o Senhor já se achava na presença do Pai, intercedendo por nós, apresentando as nossas vidas e o nosso culto diante do Pai, pelo que há sentido em tudo que fazemos. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Porque não houve qualquer esforço humano que impedisse o Senhor de retornar à vida e redivivo dirigir os nossos corações, as nossas vidas. És o absoluto vencedor e nós queremos partilhar da tua vitória e queremos andar de maneira vitoriosa, queremos exultar na tua presença, Senhor. Queremos nos apresentar de maneira condigna, de tal sorte que reconhecemos muitas vezes que a nossa fé está claudicante, mas o Senhor a fortalece. O Senhor coloca diante de nós os teus mais elevados alvos, pelo que agora os nossos olhos estão postos no teu reino. Estão fiados não apenas no cumprimento de expectativas terreais, mas nas expectativas celestiais. E assim, ó Deus, dá-nos proclamar, anunciar o teu santo nome. Não sermos reticentes no cumprimento desta missão, não sermos evasivos, mas efetivamente darmos concretude à obra que o Senhor tem nos nossos corações. Dá-nos, ó Deus, um domingo muito especial, um domingo que abre uma caminhada de fé para um tempo de êxito na nossa caminhada espiritual, de maior dedicação, de maior consagração ao Senhor. Atende, ó Deus, o nosso clamor, ouve a nossa voz súplice. Colocamos as vidas de cada um dos teus filhos que aqui se acham na tua casa, como aqueles que não puderam vir, estão inclusive em viagem, a tua bênção os alcança onde estiverem. Como já intercedemos pelos enfermos, queremos acrescentar a este rol a vida de Dona Maria Luísa, que se acha muito enferma, cunhada de nosso irmão Benjamin Santana, que o Senhor a visite com o teu poder, com a tua graça, Senhor, trazendo-lhe saramento, conforme o Senhor que é todo-poderoso. E dá-nos um tempo de comunhão, de congraçamento com a família da fé. Muito obrigado pelos alimentos que vamos receber, pelas mãos que o prepararam, que se afadigaram desde o dia de ontem, para que aqui pudéssemos ter esse tempo de confraternização. Se conosco, guarda-nos, é o que te pedimos e te agradecemos, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós volva a sua face e vos dê a paz. O amor do Pai, a graça do Filho, o poder, o consolo do Espírito Santo seja convosco hoje e sempre. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele terror não há, mas Ele venceu, sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus abençoe, feliz Páscoa a todos, Cristo vive. Vamos para o salão, reverendo Oswaldo, por gentileza. Eu estou de jejum.